Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que não tens marido, pois tivestes 5 maridos, e os que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna,
Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade um provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquelas cidades abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nesse terceiro domingo da Quaresma, a liturgia, ela nos conduz ao coração de uma experiência profundamente humana e espiritual, que é a sede. A sede do povo no deserto, a sede da mulher samaritana e, de modo surpreendente, também a sede de Jesus. A palavra de Deus aqui parece nos dizer que o caminho quaresmal começa quando reconhecemos aquilo que nos falta e temos sede de Deus e queremos ouvir a voz do Senhor e buscamos ao Senhor a todo instante. Na primeira leitura do livro do Êxodo, do capítulo 17, dos versículos 3º ao 7º, encontramos Israel, o Israel do Senhor no deserto, pouco tempo depois da libertação do Egito, a casa da escravidão. E historicamente, queridos irmãos e irmãs, esse momento pertence à memória fundadora do povo de Deus. Aqui o deserto não é apenas um lugar geográfico, ele se torna também um lugar teológico, onde Israel aprende a confiar no Deus vivo e verdadeiro. Israel que sai de uma cultura politeísta e entra agora numa cultura monoteísta para aprender a ouvir a voz do Deus vivo e verdadeiro que caminha na sua frente sobre uma nuvem trovejante. Mas a experiência do povo de Israel é um pouco dura no deserto. Falta água. E eles questionam. O povo murmura contra Moisés e levanta uma pergunta bem dramática: o Senhor está no meio de nós ou não? Às vezes na nossa vida, quando falta alguma coisa, sempre murmuramos: Senhor, será que eu mereço? Senhor, por que comigo? Também foi o povo de Israel no deserto, murmurando: será que o Senhor está no meio de nós? Essa pergunta, queridos irmãos, ela revela a verdadeira sede de Israel. Aqui não é apenas uma sede de água, mas uma sede da presença de Deus. Na presença de Deus, também devemos de ter essa sede da presença de Deus na nossa vida e na nossa história. Acordar de manhã, falar assim: Senhor, o que vamos fazer juntos hoje? Toma minha vida, toma minha história. O episódio, ele acontece aqui, em um lugar que recebe o nome de Massa e Meriba, palavras que significam provação e disputa. O povo testa Deus, mas Deus responde de maneira bem pedagógica e surpreendente.
Como o Senhor responde? Faz brotar a água da rocha. O que o Senhor quer nos dizer hoje? Em meio às provações e às disputas da vida, em meio ao coração dividido que temos às vezes, em não querer ouvir a palavra do Senhor, em não querer andar nos caminhos do Senhor. A provação vem na nossa vida para nos mostrar que o Senhor é esse Deus onipotente e onisciente que caminha na nossa história, que está conosco a todo tempo. Esse Deus amoroso, esse Deus que lá no Êxodo vai falar para o seu povo: eu sou um Deus ciumento e quero o seu coração. E é esse Deus que fala conosco, que quer o nosso coração e a nossa vida. Queridos irmãos, a teologia deste texto, ela é profundamente consoladora. Profundamente consoladora. Porque mesmo quando o ser humano duvida, Deus continua oferecendo vida. Deus continua oferecendo vida, oferecendo ali aqueles que estavam murmurando a água, oferecendo vida a eles. A tradição cristã, ela verá nessa rocha ferida uma figura de Cristo, de cujo lado aberto brota a água da salvação. Cujo o lado aberto brota a água da salvação. E vamos na segunda leitura da carta aos Romanos, do capítulo 5, dos versículos 1 ao 8. São Paulo, ele aprofunda esse mistério. Ele afirma que fomos justificados pela fé e que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A sede mais profunda da humanidade, ela é saciada pelo amor de Deus manifestado em Cristo. Esse amor que nos convida a caminhar em direção à sua graça, santificante e abundante na nossa vida. Essa graça que nos pede a conversão, essa graça que nos pede sempre a mudança de vida. Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele lembra algo decisivo e deve de ser decisivo também para a nossa vida e na nossa história. O amor de Deus, ele deve de ser forte nos nossos corações. E Paulo fala que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, ou seja, Deus não espera que primeiro saciemos nossas sedes por nós mesmos. Ele não espera. Ele vem ao nosso encontro exatamente em nossa fragilidade. Em nossa pequenez, Deus coloca a sua mão poderosa para nos levantar, para nos fazer filhos de Deus. Chegamos então ao Evangelho. Evangelho segundo São João, que vem nos mostrar um dos encontros mais belos, um dos encontros mais sublimes, um dos encontros que vai tocar o nosso coração e a nossa vida, um dos encontros que vai nos mostrar que precisamos dessa água viva. Aqui Jesus chega a Sicar, na Samaria, e senta-se junto ao poço de Jacó, como nos revela o Evangelho. Aqui um contexto histórico muito importante que devemos de frisar. Judeus e samaritanos viviam uma profunda divisão religiosa e cultural. Os samaritanos tinham um templo próprio no Monte Garizim e eram considerados hereges pelos judeus. Um judeu piedoso normalmente evitaria ali contatos com os samaritanos. Mas Jesus, ele atravessa as fronteiras, ele quebra as barreiras, ele quebra o preconceito da época e fala assim com a mulher:
algo muito surpreendente, algo muito importante. Dai-me de beber. Dai-me de beber. E ele conversa com essa mulher. Conversa com essa mulher, tem essa intimidade no diálogo. E parece que essa mulher, marcada por uma história afetiva difícil, como nos revela o Evangelho, uma história de vida difícil. E o Evangelho mostra que Jesus, ele derruba essas barreiras religiosas, sociais e morais, para mostrar: eu sou o caminho, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Para mostrar mais à frente, lá na parábola: mulher, quem te julgou? Ninguém te julgou. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O mestre acolhe essa samaritana para mostrar que o Messias, ele veio para todos. Para mostrar à igreja que ela é mãe e acolhe a todos e chama a conversão. Para mostrar à igreja que ela deve de ter os mesmos sentimentos do Senhor. Era meio-dia quando isso aconteceu. Com certeza o sol estava muito quente. E a mulher vem sozinha ao poço. Sozinha. Talvez para evitar olhares. Talvez para evitar julgamentos. Mas ali aconteceu um encontro que transforma a sua vida. Jesus começa com um pedido simples, como o padre havia dito: dai-me de beber. E Deus se aproxima de nós, não como quem domina, não como quem domina, mas como quem tem sede de nós. O Senhor tem sede de nós. O Senhor quer o nosso coração e a nossa vida. Pouco a pouco, o diálogo vai acontecendo e revela algo mais profundo do coração daquela mulher. E Jesus fala de uma água viva, símbolo do dom do Espírito Santo e da vida eterna. A água do poço que sacia apenas por um momento. Fala também da água que oferece a mudança interior. A água viva, o próprio Cristo. E o poeta cardeal José Tolentino, ele traz para nós um escrito do seu livro, no Elogio da Sede. Ele fala assim: que a sede não é apenas uma carência, ela é também um lugar de encontro, porque é a sede que nos põe a caminho, que nos abre para a busca e que nos impede de viver fechados em nós mesmos. Talvez o drama da vida espiritual não seja termos sede, mas tentarmos escondê-la com tantas coisas passageiras. Tentar esconder a sede de Deus com tantas coisas passageiras, que muda a nossa rota, que muda e molda a nossa vida. E quando nos damos conta, estamos ali no fundo do poço. E precisamos dessa água viva para sairmos dessa escuridão, dessa luz santa que nos toma pela mão, que é o próprio Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a mulher samaritana, ela começa falando da água material, mas Jesus revela a sede mais profunda do coração humano. Sede de amor, de verdade, de sentido e de Deus. E é algo extraordinário que vai acontecendo. Aquela mulher que chegou ao poço carregando um cântaro, termina deixando ali. Às vezes na nossa vida é assim também. Viemos com tantos argumentos para conversar com o Senhor no Santíssimo, para conversar com o Senhor em nossas orações,
e acabamos deixando o cântaro ali de lado. E saímos com um coração leve, vazio, mas cheio de Deus, lembrados da graça que vem do alto. Queridos filhos, aquela mulher chegou ao poço carregando também o seu coração inquieto. O cântaro abandonado aqui é um símbolo forte, muito forte. Quando encontramos a verdadeira fonte, aquilo que parecia indispensável perde sua centralidade. Ela precisava do cântaro para levar a água para casa. E esse cântaro, ele perdeu a centralidade, porque ela encontrou a água viva, que é o Cristo. Porque ela encontrou o amado de Madalena. Porque ela encontrou o amado. Porque ela fez a experiência do Cristo. E essa mulher anuncia a todos: vinde ver o homem que me disse tudo o que eu fiz. Tudo o que eu fiz. O Cristo que conhece o nosso coração e conhece a nossa história. O Cristo que caminha conosco e não nos abandona. O tempo quaresmal, ele deve de ser um tempo em que eu possa retornar a essa fonte, a essa água viva, que me dá vitalidade, que me dá ânimo, que me dá esperança de vencer a cada dia, que molda a minha história, que muda a minha vida, para mim falar para os outros irmãos: encontrei o meu amado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.